Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 9. À medida que você encontrar, por gentileza, se põe de pé. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Irmãos, nós vamos ler a partir do verso 1, mas na realidade nós vamos nos deter nessa noite, no verso 9 até o verso de número 13, tá bom? A gente vai ler a partir do verso 1, mas nós vamos nos deter no verso 9 até o verso 13. Por que eu vou ler a partir do 1? Para que a gente entenda o contexto, para que se torne mais compreensível para nós. Podemos ler? Mateus 9, a partir do 1. O texto sagrado nos diz assim: entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra, para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Verso 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra, ó Deus, que nessa noite chuvosa que tu nos reúne aqui nesse lugar, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor, tu fale ao nosso coração, que os corações que aqui estão, também de nossos irmãos que estão nos acompanhando de forma remota, possam ser todos inundados, transformados, aquecidos pela tua palavra. Nossa oração nessa noite é essa, Senhor, que a tua palavra mais uma vez venha de encontro às necessidades, aos desafios, aos questionamentos do nosso coração, e possa trazer admoestação e exortação para a glória do teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Saudamos também aqueles que nos acompanham aí de forma remota, né, através do canal do YouTube. Sejam também bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, como eu falei, nós vamos nos deter a partir do verso 9, capítulo 9, verso 9 do Evangelho de Mateus. Interessante aqui o seguinte: Jesus, ele está em Cafarnaum, e Cafarnaum era uma cidade alfandegária. O que significa? Ela possuía um posto de coletoria de impostos, certo? E esse posto de coletoria era de propriedade, sendo arrendado na realidade por Mateus. Isso é bom a gente frisar nessa noite. Então, Cafarnaum, ela ficava no caminho entre Damasco e o Egito, por onde passavam grandes caravanas de mercadorias.
E Mateus tinha o seu posto de coletoria exatamente nessa cidade. Mateus cobrava os impostos sobre todos os produtos que trafegavam por essa rota comercial. Todos os produtos eram taxados por Mateus. Além de cobrar impostos de barcos que cruzavam o lago para sair do território de Herodes. Irmãos, tanto Mateus quanto todos os publicanos, eles eram uma classe odiada pelos judeus, pois eles trabalhavam para o Império Romano, e no exercício da sua profissão, eles extorquiam o povo, cobrando mais do que o estipulado. Os publicanos, e Mateus fazia parte dessa classe de pessoas, eles eram vistos como pagãos pelos judeus, e mais, como traidores da pátria. Na realidade, eles tinham um enorme desfavor público. Ninguém que fosse judeu, queria comunhão com o publicano. Essa é a grande realidade. Eu dividi essa mensagem em alguns pontos. Eu vou chamar a sua atenção particularmente agora para o verso 9. Nós vamos ler daqui a pouco de novo o verso 9. Mas a primeira afirmação que eu gostaria de fazer nessa noite é o seguinte: quando Jesus saiu de Cafarnaum, ele viu um homem chamado Mateus. Ele viu um homem chamado Mateus. Essa informação é importante. Vamos reler. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Sabe o que me chama a atenção aqui? O que me chama a atenção quando eu meditava, irmãos, para trazer essa palavra para vocês, é que Mateus está escrevendo sobre si mesmo. Nessa parcela aqui, ele está escrevendo um pouco da sua autobiografia. É isso que Mateus está fazendo. Agora você imagine por um instante, Mateus com tinta e pena, leia-se um lápis nos nossos dias seria um tablet, né? Na mão, escrevendo esse livro. Quando ele chega exatamente nesse ponto aqui, eu posso conjecturar que ele colocou a pena de lado, ele colocou o tinteiro de lado, e ele começou a enxugar as suas lágrimas. Por que eu digo isso? Porque todos nós, geralmente temos uma mania de registrar fatos importantes da nossa vida. O dia que nós nascemos, não é verdade? O dia de nascimento de nossos filhos, o dia que nós casamos. Esses fatos nós fazemos questão de registrá-los. Interessante que aqui, Mateus registra, no meu entender, o dia mais emocionante da vida dele. E ele acha que esse dia devia ser digno de ser registrado, porque foi para ele um dia inesquecível, e ele registra no seu evangelho. Eu entendo, amados irmãos, que em nenhuma outra talvez causou tanto impacto a Mateus quanto essa que nós estamos analisando. O dia da sua conversão. Por que eu digo isso? Porque foi exatamente nesse dia que ele entendeu que Jesus viu ele e o amou. Que coisa importantíssima. Mas me permita um parênteses aqui nessa noite. Hoje existem muitas pessoas que, ao falarem de suas experiências passadas, falam com uma certa nostalgia, falam com uma certa empolgação, às vezes até com um tom de orgulho, gritando em alto e em bom som o que foi, o que realizou, o que fez quando não conhecia Jesus, andava com 30 revólveres, era chefe de gangue, era isso, era aquilo, tinha 500 mulheres. Muitas pessoas falam isso com uma certa prepotência, como se ele tivesse de se orgulhar de alguma coisa. Mateus não faz isso. Ficou muito conhecido há alguns anos atrás, né? Um certo pastor que disse que tinha feito vários pactos de atores globais com o diabo,
que recebia não sei quantas entidades, não sei se vocês já viram isso, que participou de vários rituais, que recebia entidades de toda espécie, falava línguas estranhas dos demônios, não sei quantos tiros na cabeça, fez não sei quantas cirurgias, e aquele pastor, né, ele tem até um nomezinho, não vou dizer não, ele se gabava, se orgulhava dessas questões, e ele era muito convidado pelas igrejas para dar o seu testemunho. Mateus não foi assim. Aí você pode se questionar o seguinte: gente, pastor, quer dizer que Mateus escondia o seu passado? De modo algum. No mesmo evangelho escrito por ele, em Mateus capítulo 10, verso 3, quando ele vai mencionar a lista dos apóstolos, ele diz de si mesmo: Mateus, o publicano, Mateus, o pecador. Mas ele não se orgulhava do que ele havia feito no passado, leia-se, extorquir, roubar. Ele não tocava, irmãos, isso, ele não passava isso para os outros como se tivesse sido uma virtude, como se ele se orgulhasse do passado dele, em momento algum. Cabe-nos uma lição já aqui nessa noite. Qual? Se hoje, em todos nós que estamos aqui, irmãos, e eu sei que você tem virtudes, mas se hoje existe algo de bom em você ou em mim, foi a graça de Deus que operou em nós, e não porque nós somos bons. Esse é um grande aprendizado que eu aprendo aqui. Mas eu aprendo outra coisa aqui: é sempre melhor, se há algo de bom a ser dito sobre nós, que nós não o digamos, mas que deixemos que outras pessoas o façam. Spurgeon diz algo interessante sobre isso. Olha o que ele diz. A frase, essa citação não é minha. Irmão, se seu trompetista estiver ausente, guarde o trompete. Quando for necessário tocá-lo, haverá um trompetista pronto a fazê-lo. Não cabe a você soprá-lo. O que ele está dizendo é o seguinte: não coloque nas ruas em alto e bom som as suas virtudes. Você não precisa fazer isso. Mateus era exatamente esse tipo de pessoa. Mas há outro detalhe importante aqui no verso 9, e eu chamo a sua atenção nessa noite. O lugar onde Mateus colocou essa narrativa. Por isso que nós começamos, a partir do verso 1, nós lemos toda essa cura do paralítico em Cafarnaum. Olha onde ele colocou a narrativa da sua conversão. Eu não sei se de uma forma cronológica, talvez de uma forma proposital. Eu acredito que foi cronológica, mas também pode ter sido uma forma proposital. Mateus coloca o lugar da sua conversão exatamente ou imediatamente após um milagre. O chamado de Mateus é colocado por ele próprio logo depois de um milagre. E você poderia me perguntar: por quê? Do verso 1 até o verso 8, ele conta um milagre que o Salvador fez de um paralítico tomar o seu leito e andar. Mas agora, a partir do verso 9, ele fala sobre um milagre muito maior. Meus amados irmãos, ele vai falar acerca de um homem, dele próprio, que tinha uma paralisia maior do que esse paralítico literal de Cafarnaum. Ele está falando dele próprio. Por quê? Porque apesar de não estar preso a uma cama, a um leito, a uma cadeira de rodas, né? Ele estava preso a um negócio nocivo. Como é difícil, irmãos, para um ser humano se converter. A conversão é o maior milagre que pode haver na vida de qualquer um. De qualquer um. Porque muitas vezes nós nos libertamos do fumo, nós nos libertamos da bebida, nós nos libertamos, irmão, de tanta coisa. Mas ainda há algo ilícito que nós nos apegamos e não deixamos. A Bíblia não diz que Mateus era um adúltero. A Bíblia não diz, irmãos, que Mateus era um mentiroso. A Bíblia nos diz que Mateus era alguém desonesto. E ele estava preso àquela desonestidade dele. Esse é um fato. Sabe o que eu aprendo aqui? Juntamente com vocês?
Repito, a conversão é um milagre. E a conversão é um ato da maravilhosa graça de Deus sobre a vida do pecador. Para Mateus, havia semelhança entre esses dois milagres. Por isso que ele colocou a sua conversão exatamente aqui. Sabe por quê? Porque visto nas coisas espirituais, não há nada que paralise mais o homem, que aprisione mais o homem, do que o seu desejo excessivo por ouro, por dinheiro. Não há nada, talvez haja igual, mas não há nada que aprisione mais um homem, do que o desejo excessivo por ouro, por dinheiro. E ele coloca esse milagre aqui exatamente por isso, para nos dizer que a conversão é o maior de todos os milagres. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, deixe alguém se envolver com extorsão, deixe alguém se envolver, no caso, com pornografia, já é outro caso. Quão difícil sair desse mundo, como é difícil para alguém abandonar a mentira. Tem que ser obra do Espírito Santo, irmãos. Por quê? Porque a consciência cauteriza, como se tivesse sido queimada pelo fogo. E para tais pessoas como Mateus, não dói mais, não doía mais. Ele extorquia o seu povo, ele era um defraudador, mas ele não estava mais nem aí com isso. Ele não sentia, irmãos, absolutamente nada. E pior, nem sentia o desejo de fazer o que é certo. Essa é a vida do pecador. Essa era a nossa vida. Eu quero acreditar de todos nós que estamos aqui. Nós éramos presos, nós éramos paralíticos na realidade, nós estávamos aprisionados na realidade, nós não tínhamos força de sair daquele lugar. Mateus também não tinha. No caso aqui do paralítico, ele tomou o leito, a sua cama, a sua maca, e ele andou. Quando Mateus foi chamado por Cristo, ele abriu mão de todos os seus lucros ilícitos, que ele já havia projetado em ganhar, e ele passou a seguir a Jesus. Oh, meus amados irmãos, eu gostaria nessa noite de personificar essa frase. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Dinaldo. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Yuri. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Carlinhos. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Madison. Quando Jesus saiu dali, viu uma mulher chamada Silvia. Quando Jesus saiu dali, viu uma mulher chamada Ritinha, chamada Luciana, chamada Gracione, chamada Adriana. Eu gostaria que você personificasse essa frase. Quando Jesus me viu e me amou. E me amou. Talvez, meu querido, você seja apenas um admirador. Talvez você seja apenas um observador. Talvez você esteja aqui ou me acompanhando de forma remota, mas na realidade você nunca quis seguir a Cristo. Eu vou lhe responder porque isso acontece ainda hoje com você. Sabe por quê? Porque o Senhor ainda não lhe chamou. Você escuta, você gosta, sabe? Você dá ouvidos, mas na realidade Cristo nunca lhe chamou. Porque quando Cristo lhe chamar, a voz dele é irresistível. A voz dele é poderosa. Essa é uma grande realidade. Uma realidade limpa, clara aos nossos olhos. Mas o chamado de Mateus também, ele foi improvável. Mateus era o tipo da pessoa que você olhava quando entrasse em Cafarnaum e você dizia, impossível de se converter. Mateus era um improvável. Um improvável. Alguém talvez que nunca a gente marcasse um grupo familiar na casa dele. Ou que nunca entregasse um panfleto a ele. Porque ele era alguém aos olhos humanos, impossível de se converter. Há alguns pontos importantes a destacar aqui nessa noite, nessa afirmação que eu fiz. Que a afirmação, o chamado de Mateus era improvável. Vamos ver o seguinte. Jesus morava em Cafarnaum. Era a cidade dele, né? E eu quero acreditar que em muitas oportunidades Jesus deve ter cruzado com Mateus. Interessante que
Antes desse dia, Jesus nunca havia chamado ele. Porém, na eternidade, Deus já havia marcado o encontro com ele. Com certeza, Jesus iria olhar para ele e iria chamá-lo de forma irresistível. Quem sabe você não está aqui hoje me ouvindo, mesmo de forma remota, e o Senhor está lhe chamando hoje. Outro detalhe importante: se você chegasse em Gadara e você perguntasse aos moradores de Gadara, qual o pior habitante que vocês têm aqui nessa cidade? Com toda certeza, os moradores de Gadara diriam: o gadareno, aquele que vive se cortando, aquele que vive entre os sepulcros, é o pior morador que nós temos. Mas se você chegasse em Cafarnaum, e você fizesse essa mesma pergunta em Cafarnaum: qual o pior morador que você tem aqui? Qual é a pessoa intragável, que você não dá nenhum bom dia, devido ao caráter deformado que ele tem? Qual o pior morador que você tem em Cafarnaum? Todos os habitantes de Cafarnaum iriam, sem dúvida alguma, apontar para Mateus, o publicano. Por quê, pastor? Porque os publicanos, eles eram considerados animais imundos. Porque os publicanos, eles eram tratados como porcos. Porque os publicanos não podiam servir de testemunha em nenhum julgamento, porque eles não eram pessoas de confiança. Eles eram contados como mentirosos, como ladrões, né? Na realidade, como assassinos. Veja quão deplorável era a reputação dos publicanos entre as pessoas que conviviam com ele. Interessante que a tradição rabínica, ele dizia o seguinte, que era impossível a um homem como Mateus se arrepender. Mas o que nós entendemos, vemos aqui nesse texto, e o que nos traz de lição também, vamos parar um pouquinho aqui. Você tem alguém assim no seu convívio? Será que você convive com alguém improvável? Quem sabe você é o improvável? Quem sabe até as pessoas que lidam com você, até mesmo você chega diante do espelho e diz: eu não consigo mudar. Será que você é esse improvável? Será? Eu tenho uma boa notícia para você aqui nessa noite. Eu tenho algo importantíssimo para dizer a você aqui nessa noite. A graça de Deus, ela é surpreendente, porque ela alcança os inalcançáveis. A graça de Deus, ela abre a porta da salvação para os rejeitados. A graça de Deus, o poder de Cristo, é glorioso para transformar homens da pior estirpe em vasos de honra. Olha, irmãos, quando a gente se converte, a gente muda. Conversão significa mudança. Você não muda apenas a sua indumentária, você muda a mente, você muda o coração, e você não é mais aquele que você era antes. E aqui eu vou para o terceiro ponto. O chamado de Mateus não era desejado por ele. Você não pense que você sai de casa, ou alguém pode sair de casa dizendo: hoje eu vou me converter. Não existe. Permita-me um parênteses aqui. Eu fui procurado por uma pessoa lá da nossa comunidade, ninguém daqui, para conversar com o esposo dela. Uma mulher me procurou para ir conversar com o esposo dela. O marido dela vivia no adultério, batia muito nela, e ela veio pedir minha ajuda. E eu fui conversar com essa pessoa. Quando eu cheguei nele, eu fiz a seguinte pergunta, para quebrar o gelo, né? Foi pior, ficou um iceberg na minha frente. Eu disse o seguinte, meu irmão, você é convertido há quanto tempo? Tem hora que a gente mente sem saber, né? Cara, na igreja, convertido, dando na mulher. Você é convertido há quanto tempo? Ele disse: eu já nasci crente. Eu digo: eu preciso lhe estudar. Eu preciso lhe estudar, porque a Bíblia diz que todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Ele era um caso raro, ele nasceu crente.
né? E nós conversamos, não sei se surtiu muito efeito, enfim, a gente teve uma conversa lá, tá bom? Quando Cristo chamou Mateus, Mateus não estava orando. Quando Cristo chamou Mateus, ele não estava ouvindo nenhuma pregação de um mestre da sinagoga. Quando Cristo chamou Mateus, ele não tinha nenhum interesse a seguir a Cristo, absolutamente nenhum. Mas quando Cristo chama Mateus, ele estava onde? O verso 9 nos diz: sentado na coletoria. Isto é, ele estava fazendo o que ele mais gostava, o que mais atraía ele. Ele estava envolvido em algo muito atraente. Ele estava doido, louco, pronto para extorquir alguém. Quando Cristo chamou Mateus, irmãos, ele estava preso ao que ele gostava. Essa é uma realidade. E nada mais prende uma pessoa tão fortemente quanto o pecado. Quanto o pecado. Eu não sei se você já foi menino não Nutella. Vou explicar o que é isso. O menino não Nutella, ele pegava um visgo de jaca. Não tem ninguém do Ibama aqui não, né? Hoje não pode mais fazer isso. E ele passava aquele leite da jaca nos galhos, né, da árvore. Um pássaro vinha, o canário, pinta-silva, né? Ficava pregado, colado naquele visgo e não saía. E a gente ia lá, está sendo transmitido, né? Tomara que o Ibama não vê. Mas eu não fazia quando era menino, tá certo? Pegava aquele passarinho e colocava na gaiola. Meus irmãos, assim é o pecado. Eu vou lhe dizer o seguinte: o pecado é esse visgo. É esse visgo. E sabe quem é o passarinho? Você. E sabe quem colocou aquele visgozinho no galho? O próprio adversário nosso. Eu vou lhe dizer algo para você aqui. O diabo, ele joga a isca, mas ele nunca mostra o anzol. Ele nunca mostra nem a mim e a você aquilo que vai lhe prender. Ele joga a isca. E muitas vezes nós vamos para ela. Quando Jesus chama Mateus, ele está exatamente preso ao que ele gosta. Ele está aprisionado ao que ele gosta. Mas Jesus o chama. Quem sabe, assim como Mateus, haja alguém de forma remota, ou até mesmo aqui, você se acha o improvável. E sinceramente nessa noite, irmãos, a minha oração é que hoje o Senhor esteja lhe chamando, assim como ele viu e chamou Mateus de forma soberana. Eu gostaria, por gentileza, Gledson, que nós colocássemos aí Isaías, capítulo 65, verso 1. Olhe para esse texto. Olha o que diz o texto sagrado. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam, perdão. A um povo que não se chamava pelo meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Talvez sua família não acredite nunca que você vai se converter, né? Você pensou em ser tudo, menos cristão, né? Mas exatamente é isso que Jesus faz. Ele pega alguém improvável, alguém que não tem o menor interesse em servir a Ele, e o chama para a glória dEle. E por que Ele faz isso? É o meu quarto ponto aqui nessa noite. Porque só Jesus tem pleno conhecimento sobre você. Só Jesus tem pleno conhecimento sobre você. Tudo isso que eu estou dizendo aqui está baseado no verso 9. Irmãos, eu entendo, à luz desse texto, que o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele parou na frente de Mateus e viu todo o pecado que nele havia. Jesus viu todo o mal que permanecia sobre ele. Com certeza, Cristo olhou para Mateus da cabeça aos pés. E nesse exato momento, tudo que estava oculto, porque nós acreditamos que Cristo é onisciente,
mesmo o homem aqui na terra, ele não perdeu seus atributos. Com certeza ele viu tudo que estava oculto, tudo que estava em secreto, até para os outros. Ele contemplou todo o ser de Mateus, foi penetrado pelo olhar de Cristo. Mas uma coisa me chamou a atenção: Cristo viu em Mateus o que ninguém viu. Aí você pode estar dizendo: pastor, os pecados ocultos? Sim, ele viu todos os pecados ocultos, ele viu todos os seus defeitos. Ele viu também uma coisa que as pessoas talvez não perceberam. Ele viu em Mateus a habilidade que ele tinha de escrever. Quem sabe quando ele passou ali na coletoria, Mateus estava fazendo anotações sobre os seus lucros, tirando nota fiscal de alguém. Jesus contemplou aquilo exatamente também, e disse para ele, Jesus disse para ele mesmo, para ele próprio: está aí um homem, esse é o tipo do homem que eu preciso. Para quê, pastor? Para escrever o primeiro evangelho. Ninguém viu isso em Mateus, mas Cristo viu. O que é que eu aprendo aqui? Meus irmãos, quando nós somos tocados pela verdade, quando nós nos apegamos à verdade, nós não temos medo de proclamá-la. E eu gostaria que você entendesse isso. Deus pode usar a sua habilidade, santificar a sua habilidade e fazer você vasos de misericórdia, pronto para ser útil no serviço do Senhor. Aquilo que você faz tão bem para o mundo, eu vou usar esse termo, aquilo que você se destaca, Deus pode santificar isso em você e fazer que esse serviço que você presta, seja voltado para a glória de Deus. Pense numa coisa aqui nessa noite. Você tem tanta capacidade de se comunicar com outras pessoas, né? Essa capacidade de interagir talvez esteja em você. Quando você interage com outras pessoas, o que sai de sua boca? O que você diz acerca da sua igreja? É santificado? As pessoas que têm contato contigo, elas são animadas a servir ao Senhor? Ou não? Deus santifica o ofício de Mateus. Sabe, irmãos, o que Mateus e o que eu e você temos que entender, que nós precisamos entender? Vá para o verso 11 e o verso 12, por gentileza. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. O que é que nós temos que entender, assim como Mateus entendeu? Que ele, como eu e você, irmãos, nós precisamos urgentemente da graça de Deus. Eu sei que você que é cristão, para ser salvo. Mas Mateus aqui era um pecador e precisava urgentemente se arrepender. Perceba uma coisa aqui, irmãos. Jesus diz que os justos, eles não precisam de médicos, porque muitas vezes os justos aqui nessa passagem eram os fariseus. Eram aquelas pessoas que se achavam santas demais, perfeitas demais, não pode ser exortada, não pode ser aconselhada, não pode ser repreendida. Os fariseus, eles eram assim. E Jesus diz: para vocês está tudo bem, vocês já nasceram perfeito. Como esse meu amigo que eu contei, vocês já nasceram perfeito, você não precisa de pastor. Mas os doentes precisam sim. Eu tenho algo para lhe dizer aqui, olha. O ápice do farisaísmo é a gente se considerar justo e condenar os outros pelos pecados que nós mesmos cometemos.
Deixa eu lhe dar aqui um conselho, leve para a sua vida sempre. Não queira se santificar na vida dos outros. Não queira. Não vale a pena. Toda vez que alguém lhe elogiar, você diz: é a graça de Deus. É a graça de Deus sobre a minha vida. Mateus reconhece que ele é um pecador. Ele reconhece que ele é um pecador. Mas o ponto quinto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é que o chamado dele foi eficaz. Eficaz. Por que eu digo isso? Porque existe muita conversão fake, irmãos. Existe, irmãos, muita conversão meia boca. Não foi o caso de Mateus. Perceba que não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi ninguém que falou com ele, mas foi Jesus que disse: segue-me. Verso 9, segue-me. Não é? Que ordem! Quando Jesus, pelo seu Espírito, ele fala com alguém, a obra decisiva é realizada. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Gênesis 1:3. Deus disse o seguinte: haja luz. E houve o quê? E houve luz. Essa é a voz do Senhor. Meus irmãos, quando Deus fala com um homem e esse o escuta, essa pessoa entende o caminho da salvação. Perceba uma coisa aqui nessa noite. Quando Cristo disse a você: deixe o pecado, você deixou? Quando Cristo nos convida a confiar nele, nós confiamos? Eu acredito que sim, porque confiar nele é a única maneira de nós sermos salvos, porque a palavra do Senhor diz em João 3,36: quem crê no Filho tem a vida eterna. Eu gostaria que nessa noite chuvosa, meio que desanimada, né? Que a gente muitas vezes, a chuva nos tira do culto. Infelizmente a chuva faz isso com algumas pessoas que não tem condição de estar aqui, até de forma lícita, né? Não pode estar aqui. Mas eu gostaria que nessa noite, a igreja do Médici, você que está aí, eu que estou aqui, nós pensássemos acerca da nossa salvação. Eu gostaria que humildemente nessa noite, você pensasse com você mesmo. Talvez agora, quem sabe quando chegar em casa, pergunte a você mesmo: eu sou salvo? Eu sou salvo? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque esse chamado foi tão eficaz, a ponto de Mateus segui-lo imediatamente. Aí você pode estar dizendo: ah, pastor, mas que coisa simples. Não era simples, porque Mateus estava no lugar que ele gostava, o lugar onde ele pecava, o lugar que prendeu ele por muito tempo. E quando Cristo o chama, ele vai imediatamente. Oh, meus irmãos, Mateus não disse assim: ah, Jesus, eu estou muito encantado por ti, mas é porque veio um carregamento aí de peixe, eu vou ganhar uma nota preta, depois eu te sigo. Ele disse: não. Ele abandonou imediatamente o que ele estava fazendo, porque era ilícito no caso dele, e seguiu a Jesus. O que é que eu aprendo aqui? Quando alguém se converte, esse alguém abandona de uma vez por todas o pecado que comete. Guarde isso aqui no seu coração. Qual é o chamado de Deus para mim e para a igreja do Médici nessa noite? E para você que está me acompanhando aí de forma remota, que está vendo meus cabelos bem branquinhos, isso é fake news da câmera, eu ainda tenho cabelo preto. Para você que está me acompanhando aí, eu tenho um recado aqui para você. O chamado de Deus para todos nós, incluindo o seu pastor, é que hoje a gente limpe a nossa vida. É para que hoje você limpe a sua casa, você limpe o ambiente do seu trabalho. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você limpe seu Instagram. O chamado de Deus para a nossa vida nessa noite é para que você abandone grupos de WhatsApp que não glorificam o nome do Senhor. Enfim, o que é que eu estou querendo dizer? Assim como aconteceu com Mateus, extirpe da sua vida tudo o que é sujo.
tudo que é pecado. Permita-me um parênteses aqui, irmãos, nessa noite. Meu tablet ainda tem 45% de bateria. Ainda tem tempo, viu? Meus irmãos, quando eu não era cristão, existia uma mulher em particular que pregava para mim. Os outros ninguém pregava, mas essa de vez em quando me pregava para mim. Me pegava sentado em algum lugar lá e pregava. Era uma colega minha de infância. Essa mesma pessoa, veja bem, ela começou um caso com um homem muito rico aqui de Campina Grande. O camarada era casado e ela teve 2 filhos com esse rapaz. Ele colocou ela em um apartamento de luxo aqui em Campina, deu-lhe um comércio enorme para ela, e os 2 filhos deles estudavam no melhor colégio de Campina, e ela tinha a vida de rainha. Essa pessoa se converteu, essa moça se converteu, e no dia que ela se converteu, ela amando esse rapaz, ela chegou para ele e disse: eu fui sua amante até hoje, eu estou lhe deixando hoje, volte para sua mulher, eu vou criar meus filhos no quintal da casa do meu pai. E assim ela o fez. Foi morar num cubículo, passando necessidade. Sabe por quê? Ela disse a mim: porque eu entendi o que Cristo me falou. E até hoje ela vive só. Os filhos já casaram, mas ela nunca mais voltou para aquele camarada. Apesar de toda, digamos assim, emergência, não é emergência, de toda falta de recurso que ela teve, ela não voltou para o pecado. Por quê? Por quê? Porque assim como Mateus, ela resolveu seguir a Cristo. Irmãos, isso é muito claro. E à luz do que eu estou dizendo aqui, à luz desse chamado de Mateus, eu tenho 2 afirmações para lhe fazer. Eu não acredito que alguém possa se arrepender aos poucos. Você pode acreditar. Você pode acreditar demais. Olha, eu vou me convertendo de pedaço, pastor. Hoje eu sou 20% crente, amanhã eu sou 25%, amanhã eu sou 30%, amanhã eu sou 40%. Não existe. A regeneração é um ato. Só é feito uma vez, a justificação também. E por que eu digo isso? Com base em 1 João 1,6. Todo aquele que permanece não vive pecando. Olha aí, João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 3,6. Olha aí, Gladys, por gentileza. É o 3,6. Esse aí valeu, mas o 3,6. Isso aí. Obrigado, Gladys. Todo aquele que permanece nele é Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive, ele não está dizendo que não peca, não, ele está dizendo que vive, não o viu, nem o conheceu. Eu vou lhe dar um exemplo à luz desse texto, eu vou lhe dar um exemplo prático. Quantos quilômetros dá daqui em São Paulo? Algo em torno de 2.600, não é verdade? Algo em torno disso aí, mais ou menos, eu creio. É, Silvio? Tu que é caminhoneiro, é isso? Mais ou menos 2.600 quilômetros. Imagine que você sai daqui no seu carro para São Paulo. 2.600 quilômetros. Com 800 quilômetros, um pneu baixa. Com mais 800 quilômetros, o óleo fica um pouquinho baixo. É normal. É normal que isso aconteça. Mas você chega à viagem. Aí você pega esse mesmo carro em outro dia, na volta. Aí vem de São Paulo a Campina Grande. Com 15 quilômetros, o carro esquenta o motor. Depois, com mais 15 quilômetros, dá um problemazinho de freio. Com mais 15 quilômetros, dá um problema em outra peça. Que conclusão você chega? Esse carro está com um problema sério. Assim é o cristão. Pecar na nossa vida é deslize. Mas se nós vivemos de 5 em 5 minutos, de 15 em 15 minutos, todo dia falando mal do povo, meu irmão, você não é crente não. Você não é cristão não, eu sou sincero a você.
Se você não consegue dominar sua língua, se converta. Vá hoje para casa, dobre seu joelho e diga: Senhor, assim como Mateus, eu quero te seguir, porque eu não segui até hoje. É a realidade, meu irmão. Você está perdendo tempo aqui. Nós estamos perdendo tempo aqui. Se você está enfiado em pornografia, você está perdendo tempo aqui. Se você é desonesto em seus trabalhos, em seus negócios, se você é alguém que passa a perna nos outros, você está perdendo tempo aqui. Você vai para o inferno. Não tem história de ser justificado, não. Ou você segue ele ou não segue. Ah, justificação santifica. Essa é a grande realidade. Se você trata seu cônjuge mal, se você trata seus filhos mal, se você não respeita seu irmão que toma ceia com você, quem é você, meu irmão? Pense sobre isso nessa noite. A sua alma é eterna. A coletoria de Mateus tinha muito mais recurso do que tudo que nós temos aqui. E para não perder a alma dele, ele deixou aquilo. Aí eu li num comentário de Spurgeon, eu achei fantástico, irmão. Spurgeon disse que pregou um texto, e um dono de um bar se converteu. Era o sustento da família dele. Aí esse camarada chegou na casa, sabe o que fez? Pegou um pau, quebrou a placa do bar, jogou toda a mesa fora. E a mulher dele disse: você está doido? Ele disse: não, estou convertido. Eu não vou ter em minha casa alguma coisa que prejudique a vida dos outros. A partir de hoje eu deixei de ser dono de bar. Conversão. Se o que você faz prejudica os outros, você deve abandonar. É a sua alma que está em jogo. É a minha alma que está em jogo. Vamos terminar? Verso 10. Vou ler de novo. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vamos parar um pouquinho aqui. Quem é alcançado pela graça de Deus, quer também que outras pessoas sejam privilegiadas. Mateus abriu a casa dele, para que através da casa dele, pessoas pudessem ser alcançadas por Cristo. Ele deu um banquete, irmãos. Eu fico imaginando quantos objetos não tinha ali penhorados. Os irmãos estão me entendendo? Na casa de Mateus, certamente ele tinha muitos objetos penhorados, que ele tinha tomado, ou pelo menos como segurança, de que alguém pagasse os impostos. Quando aquele camarada se converteu, ele tirou tudo aquilo, pôs uma grande mesa, e chamou todos os publicanos e pecadores, e disse o seguinte: venham para minha casa, quem achou o pão da vida, quer que outros se saciem, quem achou a água da vida, quer matar a sede dos outros também. Mateus se tornou um evangelista. Foi isso que Mateus fez. Ele abriu a casa dele. Vamos terminar já. Verso 11 e verso 12. Já estou na conclusão. Olha o verso 11 o que diz. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Para um pouquinho aqui. Os fariseus, eles não tinham coragem de confrontar Jesus. Então ele confrontava os discípulos. Na realidade, o que é que eles estavam dizendo aqui? Aos discípulos: que vergonha vocês aceitarem um homem desse como mestre de vocês, né? Irmãos, crente, muitas vezes nós somos ridicularizados pela nossa fé, pelo que nós defendemos. Sabe, muitas vezes você vai ser escanteado. Você não vai ser aceito em alguns lugares, né? Você vai ser rejeitado em alguns lugares pela cosmovisão que você tem do mundo. Quem foi que disse a você que você tem que agradar a todo mundo? Importa nos agradar a Deus, não é verdade? Do que aos homens. Não estou dizendo que você tem que ser um mal educado, mas você tem que ter decisões firmes acerca de coisas que você faça. Verso 12, olha o que ele diz. Verso 12. Mas Jesus, ouvindo, disse:
Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Pare um pouquinho aqui no verso 12. O que os críticos não viam aqui é que Jesus não se associava aos pecadores, não para ser camarada com eles em suas maldades, mas para curá-los, para salvá-los. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Qual é o ofício do médico? Qual é o ofício de um médico? Curar o sadio? Não. Curar o doente. Jesus veio, todos nós éramos doentes. Jesus veio para nos curar. Jesus veio, irmãos, para nos libertar dos nossos pecados e das nossas misérias. Pense sobre isso. Você já foi curado das suas? Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, quando você peca, você se entristece? Se você não se entristece mais, cuidado. Cuidado. Eu quero concluir com o verso eliminado. O verso eliminado é o verso? Diga aí para eu ouvir. O verso eliminado é o verso? Como? É esse mesmo. Vamos para ele, é o último, é o verso 13, o verso eliminado. Como eu gosto disso. O verso 13 diz o seguinte: vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício. Jesus está citando Oséias 6,6. Pois não vim chamar justos, mas sim pecadores. Irmãos, um cristianismo sem bondade, um cristianismo sem misericórdia, um cristianismo, irmãos, sem graça, meus amados irmãos, não tem valor. Não tem valor. Deixe-me dizer algo aqui com você nessa noite. Quem sabe você está aqui profundamente aflito com alguma coisa que fizeram com você. Quem sabe você está decepcionado com alguém da sua família, não sei. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite. Se você foi alcançado pela graça de Deus, perdoe. A graça de Deus nos capacita dessa maneira. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e você precisa usar de misericórdia para com alguém. Use. Use. Nada pode ser mais proveitoso para nós que estamos aqui nessa noite, de a partir de amanhã, nós consertarmos alguma coisa que está errado na nossa vida, talvez no nosso celular, talvez no nosso comércio, quem sabe, irmãos, no nosso ministério. Que tal se nós começássemos essa semana que inicia-se hoje, dizendo: Senhor, eu estou disposto a consertar e te seguir, e te seguir. Sabe por que eu digo isso? Porque o que está em jogo nessa noite é a nossa salvação. Eu não estou dizendo que um crente perde salvação, irmãos, mas eu estou dizendo o seguinte nessa noite: que sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se engane não. Amém? Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Louvado seja Deus.